O Igor Damasceno, em Brasília, já vai trazer informações completas para a gente sobre um relatório da Receita Federal que apura a possibilidade de quebra de sigilo relacionado a ministros do Supremo Tribunal Federal e a parentes, e esse relatório deve ser entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, até o fim do mês, né, Igor Damasceno? Conta essa história para a gente. Evandro, a Receita Federal vai enviar o relatório de auditoria sobre o vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal até o fim deste mês no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes quem autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão ontem em uma operação feita pela Polícia Federal. Os mandados foram cumpridos no estado de São Paulo, também nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. E os alvos desta operação foram 4 servidores da Receita Federal que, de acordo com as investigações, eles tinham acesso, por causa do cargo, aos dados fiscais sigilosos de ministros do Supremo, mas indevidamente teriam vazado esses dados considerados sigilosos, o que aí sim já é considerado um crime. A Polícia Federal tenta descobrir qual a verdadeira motivação do vazamento desses dados, se tem alguma situação ligada ao meio político, se tem alguma situação ligada ao caso Banco Master, o qual o ministro André Mendonça é o novo relator, mas o fato é que não somente os dados fiscais de ministros do Supremo foram vazados, mas também de parentes, como, por exemplo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes pode ter tido os dados fiscais dela vazados por esses 4 servidores. Lembrando que a esposa de Alexandre de Moraes também é advogada, ela tem um escritório que chegou a fechar um contrato com o Banco Master, contrato esse avaliado em quase 130 milhões de reais, e depois dessa polêmica em torno do contrato, os dados da Luciana Barsi podem ter sido divulgados indevidamente por esses servidores da Receita Federal. Como eu disse, a motivação ainda não foi descoberta pela Polícia Federal, mas a PF, ela já cumpriu esses mandados e o STF determinou, por exemplo, o afastamento desses 4 servidores da Receita, e mais do que isso, eles passam a ser investigados e por isso estão proibidos, por exemplo, de se ausentarem do nosso país, justamente por causa dessa investigação que está em curso. Eu estou aqui com uma nota da Unafisco Nacional. A Unafisco reconhece que essa apuração precisa ser feita respeitando o devido processo legal, mas diz que manifesta preocupação com a adoção das medidas cautelares contra esses servidores da Receita. Diz o seguinte, abre aspas, a entidade defende que eventuais irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas com observância do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade. Mais para frente diz o seguinte, a nota relembra que não é a primeira vez que afastamentos são determinados antes do encerramento das apurações e cita, por exemplo, um episódio de 2019, quando 2 auditores da Receita foram afastados sob a acusação de vazamento de dados e posteriormente foram reintegrados. Então, é uma situação muito polêmica, mas o fato é que esses 4 servidores que podem ter vazado os dados de ministros do Supremo foram afastados pelo menos até o fim dessas investigações. Isso significa que eles não têm mais acesso aos dados e agora a Polícia Federal tenta descobrir o real motivo para essa situação. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso envolvendo ministros do Supremo. Voltamos ao estúdio. Excelente, Igor. Um abraço para você. Ô, Túlio Nasser, eu quero saber se, no teu ponto de vista, no seu entendimento, é razoável que o ministro Alexandre de Moraes use o inquérito das fake news para solicitar essas informações à Receita Federal. Por isso que eu digo que nessa história existem 2 camadas. De um lado, é evidente que aquele que vazar dados sigilosos, que estão protegidos pelo sigilo fiscal, deve ser responsabilizado, deve ser investigado. Isso não há discussão. Agora, de outro lado, é bem verdade que é preciso
que essa investigação cumpra o devido processo legal, para que ela não seja um instrumento de contra-ataque do sistema, eventualmente contra informações que vazaram e que são de interesse da sociedade e que revelam, às vezes, relações entre o STF, familiares, personagens da política, que não deveria acontecer. Então é preciso que as investigações cumpram o devido processo legal. Esse inquérito das fake news, aberto em 2019, já deveria ter sido extinto há muito tempo. É preciso que um inquérito tenha fato objetivo, pessoa determinada e não genérico da forma que está acontecendo. É preciso que essa investigação seja séria, correta e que não se transforme naquele episódio de Star Wars de George Lucas que diz: o Império contra-ataca, é o sistema agindo contra os delatores. Exatamente isso que se configura nesse momento, né, Lucas Merreiro? É claro que a gente não está aqui para passar pano e falar sobre vazamento de informações, são sigilosas. O poder público e um órgão do tamanho da Receita Federal precisam ter cuidado e controle interno a respeito do vazamento dessas informações, mas realmente o que chama atenção são esses detalhes que vão vindo por meio das decisões judiciais. Primeiro, que os nomes até dos servidores já foram divulgados, aqui não coube nenhum tipo de sigilo, como a gente vê em outras situações de mesmo tamanho e repercussão. E mais uma vez, né, tudo vai parar lá no inquérito das fake news, que, como o Túlio reforçou aqui, começou em 2019. Parece que qualquer desconforto dentro ali do STF que dá para jogar lá dentro, é isso que eles fazem. Exatamente, Beatriz. Se houve vazamento de dados, o que é ilegal, que as informações sejam apuradas, que se instaure uma investigação, um procedimento administrativo, um procedimento criminal contra esses servidores. Agora, não dá para simplesmente jogar tudo naquele inquérito das fake news. Ora, a impressão que dá é que o Alexandre de Moraes estaria utilizando do inquérito das fake news para constranger instituições como a Receita Federal, como o COAF, colocando eles ali como polo passivo, como na condição de investigados, o que não tem o menor cabimento, inclusive viola a independência dos três poderes, né? O Alexandre de Moraes, ele claramente se sentiu, ou melhor, o STF como um todo, né, se sentiu acuado, intimidado, e agora eles estão o quê? Retaliando, mas essa não é a posição do STF. O STF tem que ser guardião da Constituição, o STF é a última instância para se julgar diversos casos do judiciário, e não uma instituição política que age literalmente, né, de forma política. Não é para isso que o STF deveria servir. E aí eu levanto uma questão aqui. Ok, se houve vazamento, se houve algum procedimento ilegal, que os investigados sejam responsabilizados. Mas e o outro lado? Aquele contrato de quase 130 milhões que a esposa do Alexandre de Moraes supostamente fechou, ou teria fechado, com o Banco Master, isso continua um elefante na sala. Todas aquelas decisões do ministro Dias Toffoli, por exemplo, continuam um elefante na sala, mesmo tendo ele saído do caso Banco Master. A gente pode estender isso para ex-ministros também, não só ministros do STF, mas o ex-ministro Ricardo Lewandowski fechou contratos multimilionários ali, né, com o Banco Master, supostamente sem figurar como advogado em nenhum caso pro Banco Master. Então é tudo muito esquisito. Essas coisas também têm que ser apuradas. Não adianta ficar só atacando quem divulgou a informação ou quem supostamente vazou a informação e não oferecer essas explicações do outro lado que a sociedade merece saber. Ora, esses ministros do STF, eles deveriam, no mínimo, talvez, conseguir um afastamento temporário para se proteger, para, inclusive, comprovar a inocência deles, se for o caso, né, para ter tempo ali de provar que eles não têm nada a ver com esse caso, de que nenhum contrato ilegal foi feito, né? Mas não é o que se vê. O que se vê é justamente uma retaliação, um ataque às instituições que divulgaram essas informações. E como esperado, o carnaval passou